Olá, meu nome é Evandro Franco e nessa videoaula eu vou atender ao pedido de um inscrito no canal. Vou tentar ajudar ele. Deixa eu ver aqui o comentário que eu capturei aqui. O André ele diz o seguinte: já fiz de tudo e não consigo usar um intervalo nomeado no meu Excel 2007. Crio, valida e salva, mas quando dou F5 não está lá. Quando vou em gerenciador de nomes, ele aparece. Bom, vamos lá. Primeiramente, vou pegar aqui o intervalo, a célula A1, e vou nomear ele aqui, né? Vou especificar um nome para ele aqui. Então, eu vou colocar o nome qualquer aí, N valida, né? Vamos colocar aqui um V em maiúsculo e dei um Enter, né? Vamos lá em fórmulas, gerenciador de nomes, e aqui está, N valida. Ele está na plan 1, na célula A1. Vou fechar ele, vou clicar em qualquer local aqui e vou teclar F5. O F5 eu tenho ir para, né? Então, quando eu digito a N valida, dou um OK, ele vai para a célula A1. Né? Se isso não acontecer, é porque o intervalo não foi nomeado, tá? Essa é uma das primeiras partes para nomear um intervalo. Se eu posso também nomear um intervalo, né? Vamos aqui ao lado, vou colocar nomes e eu vou em definir nome. Em definir nome, eu já tenho aqui, ó, nomes, né? Mas eu não quero esse daqui, eu posso deixar, mas eu vou tirar. Eu vou deixar como lista, tá? E aqui, vou teclar aqui dentro e eu cliquei dentro, vou teclar agora F2. Veja que aqui estava havendo um traçado aqui e ele parou, porque eu apertei o F2, né? E eu vou aqui fazer uso da função desloque. Desloque, né? Eu posso deixar a minha plan 1 aqui, como eu posso retirar ela daqui, né? Vamos deixar ela aqui. Vamos seguir o contexto como que ele indica para a gente, né? Então, feito isso, ponto e vírgula, eu quero 0 linha, também quero 0 colunas. Agora, eu vou usar um conte.valores. Conte.valores. Eu vou pedir para ele contar, né? Vou teclar novamente F2 aqui, que aí eu seleciono toda a minha coluna, né? Então, eu vou aqui fechar o meu parênteses do meu conte valores e vou fechar da minha função desloque e vou dar um OK. Então, vamos verificar aqui, está aqui a minha lista, né? Vou fechar ele e vou colocar o meu nome aqui. Evandro. Vamos colocar aqui a Maria. F5. Eu vou listar. Vamos ver se ele vai lá. Olha lá, ele preencheu. Só que ele preencheu um a mais aqui, né? Então, como a gente mexe com isso? Como que a gente faz para trabalhar essa situação aqui? Eu vou colocar -1, porque é devido ao cabeçalho, né? Vamos aqui novamente. -1. Vou fechar, salvar as alterações, sim. Vou teclar F5 e vou digitar lista. Vou dar um Enter. Veja que ele deslocou corretamente para o local. Bom, vendo isso daí, né, a gente exclui esses intervalos aqui. Pronto, intervalo excluído, tudo certinho. Vamos fechar, vamos retirar isso aqui. Bom, isso são duas formas, né, para nomear um intervalo. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar um pouco a
a nossa cabeça aí. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Então vamos lá. Vamos para o nosso VBA. Já deixei ele aberto aqui. Então eu vou simplesmente inserir um módulo, né? Tanto aqui quanto aqui eu posso inserir o módulo, né? E vamos lá. Então aqui eu vou chamar minha sub nomeia, né? Como eu nomeio o intervalo, tá? Bom, aqui vejam que não tem nada aqui, né? Se eu for verificar aqui, também não há intervalo nenhum nomeado. Aqui também eu limpei todos, certo? Então vamos para o nosso Visual Basic, né? Na verdade o VBE, Visual Basic Editor, e vamos lá. Eu vou colocar aqui range A1, faltou uma aspas aqui, range A1. Feito isso, ponto name. Ele vai receber o que? Vamos colocar aqui S dados e vamos executá-lo. Acabo de executar ele. Vamos minimizar. E aqui já está. Ó. Veja que ele está aqui. Então, eu vou teclar F5, S dados. Vou dar um Enter. Veja que ele já deslocou para o local, né? O local que ele queria, que ele deveria estar. Bom, e vejam que ele aparece aqui. Como eu posso fazer para que isso funcione sem eu ter que teclar nenhum botão, nada disso daí? Eu uso ele no Auto Open. Eu posso fazer um Auto Open. Eu posso vir aqui, né? E aqui eu posso simplesmente, já no Workbook, ele já abre. Veja que eu cliquei na drop down aqui, já fui em Workbook. Ele já me traz um Private Sub, né, ou Private Sub, tanto faz, Workbook underline Open. Ou seja, quando ela abrir, ele vai executar todas as tarefas que estiver aqui dentro. Então, vocês podem colocar aqui dentro, nomear tudo aqui, os intervalos, né? E quando a sua planilha abrir, ele vai reconhecer, já vai colocar todos os intervalos nomeados, tá? Bom, legal, bacana. Agora é o seguinte, eu vou fazer aqui uma outra forma, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, names.add, de adicionar. Adicionar o que? Adicionar um nome, né? Adicionar name. E agora eu vou fazer o seguinte, dois pontos, sinal de igual, né? Que aqui eu estou dentro da minha sintaxe do meu add, adicionar um nome. Qual é o nome que eu vou dar? Eu vou colocar aqui, eu coloquei S dados lá em cima, então vamos colocar F listar. Fechei a minha aspas. Agora eu vou usar aqui um refers to, para que eu envie para um local, né? Igual isso aqui. Então, feito isso, agora eu vou mostrar para ele aonde que ele vai. Vai para onde? Então, o sinal de igual, vou colocar aqui o sinal de dólar, porque eu preciso travar a minha célula, certo? E vou colocar aqui B, novamente o sinal de dólar, né? E vou colocar o 1, B1. Pronto. Vamos à nossa planilha. Veja que na B1 está identificando somente B1. E eu vou dar um executar aqui. Ah, o nome está igual. Aí não vai funcionar, né? Pronto. Vamos lá. Eu já dei um play. E veja que está flista, né? Já está lá nomeado o meu intervalo certinho. Bom, está ambos aqui, flista e sdados.
Só que agora eu quero trabalhar um pouco, vamos trabalhar um pouquinho aí com segurança da informação. Eu não quero que ninguém fique mexendo nas minhas coisas, na minha planilha, né? Esse povo gosta de ficar fuçando nos meus nomes, nas minhas coisas da minha planilha aí que eu faço com tanto carinho, e vão lá, mexe, atrapalha, bagunça tudo a minha planilha. E eu não quero que isso aconteça, eu não quero que fique mexendo em nada. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar a vírgula, ele me abre novamente o IntelliSense do ADD. Então eu já fiz aqui, eu já adicionei o nome, eu já adicionei o refers to, e agora eu vou trabalhar com o visible, né? Então, visible false. Eu já tenho certeza que o meu intervalo nomeado funcionou. Então eu coloco o visible false. Eu vou executar ele aqui. Executei. Agora eu venho aqui. Veja que não está mais aqui, né? Eu vou lá em gerenciador de nomes e olha só, não aparece. Ele está visible false, invisível. Então, e agora? Eu lembro dele? Não lembro qual que é o meu intervalo nomeado f listar. Então eu retorno lá. Vamos clicar em qualquer local aqui. F5 f listar. Vou dar um enter. Vejam que ele veio para minha célula B1. Novamente, vejam onde está a célula ativa. F5 f listar. Enter. E ele foi. Ele está lá. Você não consegue ver, mas ele está ali. Então, para que eu possa colocar o intervalo nomeado invisível, vamos assim dizer, eu tenho que usar essas informações que estão aqui. Se eu colocar aqui nesse intervalo, ele não vai aceitar a estrutura da sintaxe. Então, eu preciso que seja nomes, né, que são names aqui em inglês, add, adicionar, name. Aí eu dou o nome do intervalo nomeado e assim sucessivamente. Bom, aí algumas pessoas devem estar vendo a aula e falar, puta, mas é aquela função desloque lá que você fez várias vezes, várias formas. Tem como? A gente consegue fazer isso? Tem, a gente consegue fazer. Vamos lá. Vamos. Opa. Vamos copiar aqui, né, para não ficar digitando muita coisa. E vamos aqui colocar um 3, né? Para não dar erro de novo. Bom. Legal. Vamos fazer o seguinte aqui. Até aqui, né? Vamos tirar esse F lista aqui, vamos deixar só lista. Bom, names.add, name, já está feito. A gente já conhece um pouquinho disso aqui, né? Estou nomeando um intervalo. Feito isso, eu vou usar novamente o meu refers to. Refers to. Então, coloque lá dentro, aonde ele vai ficar. O que ele vai ser? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Lembrando que em uma das minhas aulas eu explico que o offset é o desloque. Agora vocês vão ver realmente na prática, né? Então, agora aqui, eu vou fazer o seguinte. Offset. Não, vamos deixar em maiúsculo, fica mais bonito, né? Offset. Desloque. Desloque do que para onde, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte. A minha para exclamação, não pode esquecer da exclamação, senão ele não vai funcionar, né? Então lá, vamos lá, o valor absoluto na nossa célula C2. Eu vou usar a célula C2. Eu quero 0 linha, 0 coluna e quero que ele me conte os valores, né? No nosso Excel é conte.valores. No nosso VBA é count A. É o conte valores, ponto valores, né? Então aqui eu vou
abrir o parênteses, e vou lá, plan 1, novamente, exclamação. Feito isso, sinal de dólar, C, dois pontos, sinal dólar novamente, C, e aqui eu encerro a minha função deslock, né? Feito isso, eu encerro com a minha aspas. Bom, então vamos agora executar ele. Executei, vamos à nossa planilha e vamos em nosso gerenciador de nome. Vejam aqui, vocês podem notar muito bem aqui embaixo. Veja que está deslock plan 1 da célula C2. Nenhuma linha, nenhuma coluna. Conte ponto valores da plan 1 na coluna C. Certo? Feito. Ok, bonitinho, funcionando legal aqui. Então vamos lá. Vamos fazer um teste, né? Vamos colocar lá nomes. Vamos colocar o Evandro, Franco. Vamos colocar a Tamires. Vamos colocar o Matheus. E vamos colocar a Sofia. F5. E vamos em lista. Vamos dar um Enter. Esta referência não é válida. Vamos verificar o porquê. Ah, é listar. Novamente F5. Listar. Vou dar um OK. Veja que ele preencheu. Ah, mas lembra do menos 1? Vamos fazer o menos 1. Vamos colocar lá menos 1. Segue a mesma sintaxe quando nós estamos fazendo na própria planilha, né? Vamos executar ele, né? Já estava esquecendo de executar. E vamos lá, F5, listar. Prontinho, está lá funcionando. Bom, agora, vamos lá aqui, vamos olhar novamente. Listar está aqui, né? Tá tudo certinho, bonitinho. Eu quero que ele não apareça, não quero que ninguém veja. Para isso, visible. Visible. False. E vou executar ele. Vou lá na minha planilha. Vou no meu gerenciador de nomes. E não está mais. Não está mais ali. Bom, legal, né? Feito isso, já que nós estamos trabalhando com nomes e intervalos nomeados, vamos aprender a fazer o seguinte: a criar uma planilha e nomear essa planilha, né? Eu quero fazer isso daí automático, ou eu quero fazer isso quando eu clico no botão e assim ele faz esse processo, ele cria essa planilha, né? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vamos abrir novamente o nosso VBE. E aqui eu vou dar uma sub nomeia plan. Bom, quando eu estou falando de planilha, eu estou falando de sheet. Se eu quero adicionar, eu vou adicionar uma sheet. Sheets.add adicionar. E aqui eu posso usar o before, posso usar o after. O after ele vai deslocar uma após, before uma antes. Então eu quero que seja after. Quero que ele simplesmente me desloque para a minha direita e não para a esquerda. Feito isso, dois pontos, sinal de igual. E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Sheets. Ok, vai ser o seguinte, vai ser sheets.count e vou fechar. O que ele está fazendo aqui? Ele está contando. Ele vai contar, ele vai adicionar uma nova sheet, porém ele vai contar primeiro para colocar na última, né? Feito isso, quando eu crio uma sheet,
ele vai fazer com que ela passe a ser a planilha ativa. Então, ela é a minha Active Sheet. Ponto name. Estou nomeando ela. Que nome que ela vai receber? Eu posso colocar qualquer nome aqui. Então eu vou colocar cadastro de clientes. Eu vou minimizar ele aqui. Deixa eu tirar um pouco aqui. Vamos diminuir aqui também, né? E vamos aqui deixar ele exclusivo para ficar bem mais fácil. E agora eu vou usar a tecla F8. Eu vou debugar ou depurar o meu código. Então, com F8, veja como ele fica, né? Identificando onde ele está. Bom, Sheet ADD, vamos observar também aqui embaixo, né? Ele acaba de me criar uma nova planilha. Veja que ele já executou, ele contou e ele já executou e inseriu a Plan 2. Feito isso, eu tenho aqui o nome. Veja aqui, cadastro de clientes. Ele já nomeou o meu intervalo. Ok? Já depurou, debugou tudo, está tudo certinho. E aqui está o nome dela. Bom, eu vou voltar aqui na minha Plan 1, né? E vamos fazer o seguinte agora. Vamos aprender a proteger a nossa planilha, né? Eu não quero que fiquem mexendo na minha planilha. Então, eu vou criar algo aqui que me sustente essa proteção nessa planilha, né? Então, vamos proteger a nossa planilha. Vamos tirar aqui. E vamos criar uma subprotecão, né? Que a gente não usa aí acentuações. Então, eu vou aqui, né? Bom, antes disso, vamos fazer melhor. Vou fazer melhor. Eu vou gravar uma macro. Vou gravar uma macro para mostrar para vocês como que é com a macro gravada e como é você fazer o código, você criar o algoritmo que você precisa, né? Porque a gravação de macro é bem diferente, às vezes é bem diferente de algumas coisas aí que você quer fazer. Então, eu venho aqui e eu vou gravar macro, né? Eu vou colocar aqui bloquear. Eu dou um OK, ele já está gravando aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, olha só. Módulo 2. Bloquear, ele já está executando a minha macro. Eu vou simplesmente minimizar e vou fazer o processo. Eu vou em revisão, proteger, planilha. E aqui eu vou dar a senha 123. Vocês coloquem a senha que vocês acharem melhor. Não vou clicar em mais nada, vou deixar assim mesmo. Vou dar um OK. Pede para eu inserir novamente a minha senha. Eu dou um OK. Beleza? Vou parar a minha macro. Eu posso vir na guia desenvolvedor e parar ela, como eu posso vir aqui embaixo. Ó. Eu acabo de parar a minha macro. Veja que não está mais aqui com o playzinho aqui para eu parar a macro, né? Não está mais o botão de parar macro. Então eu venho aqui agora e vamos olhar a nossa macro. Olha só o que ele fez. Ele fez isso. Ele fez essa proteção aqui usando lá o objeto, Drywing Objects, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui, vamos em revisão e vamos desproteger a nossa planilha. 1, 2, 3. E eu acabo de desproteger a minha planilha. Só que eu não quero desse jeito. Não quero dessa forma. Não é legal. Para mim não é agradável. E eu não gosto de usar macros gravada. Eu uso macros gravada para a seguinte forma. Às vezes eu esqueço um código, alguma coisa, e eu gravo aquela ação que eu quero executar. Eu observo aquela ação
que ele executou, e ali eu retiro o código que eu preciso, né? Aquela propriedade, alguma coisa que a gente acaba esquecendo. Bom, dessa forma nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vimos como ele funciona e nós vamos voltar para a nossa macro, né? Ela está aqui, subproteção. Então, eu estou ali com a minha planilha ativa, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar sheets, ou melhor, não, sheets, né? Plan 1 ponto select. Eu vou selecionar ela. Selecionando ela, eu estou deixando ela ativa, né? Deixando ela ativa. Bom, feito isso, agora eu vou falar para ele o seguinte: active sheet ponto protect, ou seja, proteja, protegido, travado, com senha, né? Agora, senha password. Password. E qual a senha? 1, 2, 3. Fecho ele aqui, dou um Enter. Então, vamos para cá. Vamos colocar ela aqui. Veja que eu desprotegi, né? Não tem nada aqui. Eu vou fazer até o seguinte, ó. Igual conte.valores. Vamos pedir para contar os nossos valores ali dos nomes. Então eu tenho 5 nomes lá. Se eu vier aqui, apertar aí um F2, por exemplo, eu tenho as informações. Se eu der um duplo clique, eu também tenho a fórmula, né? Bom, então vamos lá. Aqui eu vou dar um executar aqui. Executei a ação e veja que está protegida. Vou tentar aqui e veja que ele me dá uma mensagem. Celulográfico que está tentando alterar está em uma planilha protegida. Bom, isso também você pode colocar no Auto Open lá, tá? Pode colocar tranquilo que vai funcionar lindo, né? Agora, e para eu desproteger? É difícil? É fácil? É muito fácil. Muito fácil. Protect, eu protejo. Então eu vou colocar aqui protect, desproteger. Estou desprotegendo ela já com a senha. Vou executar. Já executou. Vou aqui e veja que está desprotegida. Olha só, dessa forma. Bom, eu espero que tenha sido de grande ajuda, que atenda aí ao nosso colega, né, que está aí batalhando para conseguir resolver o problema dele. Dessa forma eu acredito que ele consiga resolver, né? E a gente sempre tentando colocar alguma coisinha a mais aí para ajudar o entendimento. Espero que a aula tenha sido de grande satisfação, que ajude a todos aí, e muito obrigado.